Obrigada por separarem esse tempinho para vir aqui bater um papo comigo. O assunto que eu trouxe hoje para a gente começar o nosso primeiro bate-papo é rebranding, que é um assunto que está presente na realidade aí eu acredito, da maioria dos designers, seja porque a gente faz o rebranding quando a gente está projetando a nossa marca pela segunda, terceira, quarta vez, ou seja porque a gente faz esse processo com os clientes. Então, acho que é um assunto bem presente no nosso dia a dia. E bom, eu sou. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu sou a Nicole, eu sou designer de marcas, trabalho com posicionamento também. E sou co-criadora do grupo da SOS, então ajudo sempre a organizar as coisas por lá. E bom, só para a gente fazer um nivelamento, né, do que é o rebranding, do que é esse conceito, nada mais é do que um conjunto de processos para ressignificação de uma marca. Então, quando a gente fala de rebranding, sempre tem esse objetivo de trabalhar a percepção do nosso cliente, do nosso consumidor, do público em geral, com relação à nossa marca. Então, muitas vezes a gente ouve falar de casos de rebranding, né, no mercado, e a gente vê muito mudança de logotipo, de identidade visual, de paleta de cores, enfim. E a gente, às vezes, até confunde rebranding com redesign, né? Que são coisas que estão ligadas, mas que não são a mesma coisa. Então, o redesign, ele é um processo que pode estar presente dentro do rebranding, mas o rebranding é muito maior do que isso, né? Então, o rebranding, ele diz mais respeito à comunicação, que não é só visual, que também é uma comunicação verbal com o nosso público, seja eles clientes, sejam stakeholders, né? Então, com o público que a gente atende. E aí, assim, eu pedi para vocês separarem papel e caneta, mas se vocês quiserem fazer aí contando nos dedinhos ou no celular também, eu queria jogar o Bingo das Marcas, que é um jogo que eu trouxe lá no meu Instagram, e que, na verdade, é uma dinâmica para a gente poder aqui refletir um pouco sobre a nossa marca e tentar entender, né, se a nossa marca daqui a pouco está precisando passar por um rebranding, se está nesse momento aí que a gente pode refletir sobre esse assunto. Então, a ideia para a gente começar esse jogo, é que vocês pensem qual foi a última vez que vocês fizeram um redesign, qual foi a última vez que vocês fizeram alguma mudança de estratégia dentro da marca de vocês. E desde esse momento, né, até agora, eu vou apresentar algumas situações para vocês. Se vocês responderem sim para essas situações, vocês marquem um ponto, então, para cada vez que vocês forem respondendo sim. Então, assim, se desde esse último redesign, essa última mudança da marca de vocês, a empresa de vocês passou por uma fusão, podem marcar um ponto. Fusão aqui a gente tende a pensar em grandes marcas, grandes companhias, mas se a gente for parar para pensar que talvez fusão eu posso considerar na minha realidade, eu trabalhando, eu me uni a uma colega minha que também trabalha e a gente juntou as marcas, então também dá para considerar uma fusão. Se vocês de lá para cá lançaram novos produtos e serviços, podem marcar também. A empresa de vocês se expandiu no mercado. Sua empresa mudou localização, e aqui localização a gente também pode considerar se vocês atuavam no digital, passaram para o físico ou vice-versa, também podem marcar um ponto. Houve mudança no seu produto ou serviço? O nome da sua marca mudou? Você notou que seu logo parece ultrapassado? E aí aqui é interessante a gente parar para pensar, porque às vezes o logo ele é feito para ter uma estética, vamos dizer, dos anos 80, 70, então não é esse ultrapassado que é algo intencional, né? Ultrapassado, assim, não intencional. Seguindo, então, seu público-alvo não é mais o mesmo. Você notou algum concorrente com design parecido? Sua empresa perdeu muitos clientes? Você tem sentido dificuldade de crescimento? Sua marca se envolveu em uma polêmica? Você planeja atuar em outros nichos? A comunicação de marca não parece uniforme? Você não tem conseguido novas parcerias? Seu público mudou os hábitos de consumo? Sua empresa adotou novas tecnologias? Aqui a gente pode pensar também na questão da inteligência artificial, daqui a pouco vocês estão trazendo isso para dentro da empresa, então é interessante marcar um pontinho se for esse o caso. Sua marca tem dificuldades de reconhecimento?
Sua marca tem tido problemas de adaptabilidade? Seus canais de comunicação mudaram? Sua marca tem problemas de legibilidade? Algum elemento utilizado perdeu importância? Então, daqui a pouco eu fiz o meu logotipo com vários elementos e um deles é um produto que eu não trabalho mais. Então, será que essa situação se aplica? Podem marcar também um pontinho. Sua empresa passou a atender no exterior? E aqui vocês também podem considerar se ela atuava em uma região só, expandiu para outras regiões, também dá para considerar um ponto. E por fim, sua marca ou produto criou má reputação. Aqui dá para marcar até 3 pontos, né? Porque isso aqui é um alerta, é um sinal vermelho. Mas enfim, gente. Quantos pontinhos vocês marcaram? Se vocês quiserem colocar lá no chat depois. Eu fiz, antes da gente começar, eu marquei 4 pontinhos, quase 5 pontinhos. E bom, o que que significam esses pontinhos, né? A hora da verdade. Então, se vocês marcaram entre 1 e 24, sendo que 24 é o máximo, é possível que a marca de vocês precise de um rebranding. Agora, se vocês não marcaram nada, muito bom, mas também é possível que a marca de vocês precise de um rebranding. E bom, na verdade, é possível porque o que eu trouxe aqui são algumas situações, não necessariamente todas as situações, né? Pode ser que tenham outros cenários aí que podem revelar essa necessidade de rebranding, então, claro que não significa, se vocês zeraram aqui, que não precise passar por esse processo. Mas calma, não fiquem apavorados, que isso não é um diagnóstico, é só um joguinho, é só para a gente parar e fazer essa reflexão. E aí a gente tem 4 opções, né? Algumas opções dentro dessa possibilidade, quando a gente chega nessa conclusão que a nossa marca precisa de um rebranding, então a gente tem algumas opções que a gente pode seguir. Então, a primeira delas é entrar em desespero. A segunda é abandonar, aí voltar para a CLT, não quero mais saber de marca, dá muito trabalho. A terceira é contratar a Ana Couto, ou pode ser o Sebastiane, ou pode ser outra pessoa que trabalha com marcas, com redesign, rebranding também. E a quarta seria analisar a sua situação. Então, eu gostaria de dizer que eu contrataria a Ana Couto, mas não tenho nem roupa para isso, então eu vou para analisar a situação. E aí, assim, o que que é analisar a situação, né? Então, a gente tem que parar para pensar. Será que as mudanças que eu estou planejando nesse rebranding, elas vão trazer benefícios reais? Será que esse rebranding eu não estou querendo fazer porque eu enjoei da minha marca? Então, às vezes a gente, né, sabe aquele designer que a cada ano ele lança uma nova marca pessoal? Eu era assim. E aí era uma questão de enjoei da minha marca, não quero mais, vou fazer. Então, será que esse rebranding ele não está falando mais sobre mim, uma coisa minha, do que realmente sobre o que os meus clientes precisam? E, bom, se eu não mudar, será que isso vai me prejudicar? Então, a gente tem que pensar, porque mudar só por mudar sem estratégia não quer dizer nada, a gente precisa realmente trabalhar aí, pensando na estratégia. E aí, bom, ok, devo fazer um rebranding, cheguei à conclusão que sim, precisa fazer. E aí tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração nesse momento, e são fatores que eu trouxe lá do curso da Conquer Plus, que é um curso de branding. E esses fatores são 8, na verdade, né, que são pesquisa de mercado, concorrentes e cenários, análise de valor da marca. Então, aqui só para citar um exemplo bem breve, né, o Twitter agora passou por essa transformação aí, eles mudaram radicalmente o logo, e eu vejo que tem toda uma comoção, que tem muitas pessoas que se ressentiram muito porque tem esse apego com a marca, porque é uma coisa nostálgica. Então, será que essa mudança não vai diminuir o valor, né, a percepção de valor da marca? Então, a gente também precisa considerar isso. Criação de um storytelling para a marca, recriar o que for necessário. Então, se precisa fazer um processo de naming, se precisa só recriar a parte de identidade visual, então também tem que se considerar isso. Estratégias de venda, estratégias de divulgação, parcerias estratégicas e, por fim, um assessoramento de como a marca deve se comportar após a mudança. Porque a mudança ela não tem que só acontecer no visual para fora, a mudança ela também precisa ser algo que vai estar na essência, né? Que as pessoas vão perceber no tom de voz, na comunicação verbal, tem que estar tudo alinhado. Então, muitas vezes a gente precisa desse assessoramento para que tudo fique bem alinhadinho. Então, gente, na verdade era só isso que eu queria trazer para a gente dar uma aquecida no nosso bate-papo.
E eu vou abrir aqui para vocês também falarem sobre a experiência de cada um com o rebranding. Eu trouxe algumas perguntas que podem pautar a nossa discussão, então fiquem à vontade para começarem ali, não precisa ser necessariamente nessa ordem. Mas essas perguntas aqui eu vou ler rapidamente só, né, caso vocês queiram falar sobre isso. Vocês podem falar sobre qual a experiência de vocês com o rebranding, se vocês já fizeram o rebranding, como que vocês chegaram à conclusão de que vocês precisavam fazer, quais foram as dificuldades desse processo, quais foram os desafios, é, qual o projeto de rebranding de marcas, né, no mercado que chamou a atenção de vocês, que vocês gostaram, que vocês não gostaram. Vocês também podem falar sobre as experiências que vocês têm com o rebranding de clientes, né, que trabalhos fazendo esse processo com as marcas dos clientes. E, por fim, se tiverem dicas também de cursos, livros, materiais, vocês também podem mandar aqui, ou podem mandar depois lá no WhatsApp, que eu subo lá para o Notion. Então é isso, gente. Obrigada. Quem quiser falar, quem quiser começar aí. Não sei, vocês já tiveram essa experiência com rebranding? Com clientes, enfim. Acho que eu posso falar assim minha experiência, compartilhar aqui primeiro, se possível. Tudo boa tarde, gente. Tudo bem com todos? Só tinha falado ali com a Nicole. Eu me chamo Léo Viaras e eu tive, né, experiência com rebranding. Não foi com a minha própria marca, que inclusive muitas coisas que você tem falado aqui já tem me feito perceber e assim crescer esse sentimento de melhorar a minha marca própria. E eu sempre me preocupei muito com a do cliente, porque essa é uma realidade nossa, né? A gente quer dinheiro e, infelizmente, a gente quer arrumar a casa do lado e esquece de fazer a nossa, enfim, cuidar da nossa casa, né? Mas de experiências que eu tive em geral, assim, grande parte dos clientes, eles não tinham nenhum um posicionamento estratégico. Poucos, assim, tinham um mínimo de identidade visual. Alguns tinham assim, algumas definições de identidade visual, mas nada de personalidade de marca, nada que se pudesse ser chamado de estratégia. Então eu vejo que o mercado tem esse grande buraco, assim, que é essa falta de percepção de posicionamento, de atributos de marca, de noção da concorrência. E o que eu tive de experiências assim foram muito proveitosas, porque quando a gente traz isso para o cliente, a gente poderia chamar de rebranding, mas eu acredito que é mais sobre dar um posicionamento que ele nunca teve, né? Então, assim, ele nunca teve uma marca de fato. Então, a gente chama de rebranding ali no projeto, a gente chama de rebranding quando a gente coloca na pista, mas de fato a gente está criando uma marca que ele nunca teve, ele nunca viu, porque ele não tinha essa noção de valor da própria marca dele. Então, Uhum. de experiências que eu tive, assim, foi nesse sentido. E de uma marca grande que eu peguei foi a Vovó Vegana, que é uma marca lá de São Paulo, que é uma confeitaria vegana famosinha lá de São Paulo. E eles já tinham uma noção mais clara, então eles já tinham posicionamento, já tinham propósito. Então foi muito legal, assim, ter a experiência de algo que já está bem construído e reanalisar isso, assim. Eu diria que foi um desafio, mas no final deu tudo certo. Ah, legal. E assim, foi tranquilo para conduzir isso, assim, como que eles já tinham um logo antes de fazer esse processo? Essa que eu comentei por último, eles tinham, e até no case que eu coloquei, né, depois eu posso compartilhar com vocês, era um logo que ele tinha, acho que, assim, eu apontei para eles milhares de problemas, alguns deles estavam ali no bingo, né, então eu levei isso para eles antes mesmo de fechar a proposta, para eles verem que eu já tinha percebido e eu estava dando aquilo de graça, no sentido de, numa primeira reunião com eles, mostrar que tinha um problema, mostrar que poderia melhorar, né, então eu vi que isso, assim, engrandeceu muito a confiança deles. Então eu falei, olha, vocês têm esses problemas técnicos. E fazendo de tudo também para não parecer que eu estava criticando, né? Porque é meio estranho, né? Uma pessoa chega de fora e começa a falar mal da tua marca. Até porque às vezes é Então, o próprio pessoal ali que cria, né? exato, assim, então é um limiar entre falar, olha, eu acredito que isso pode gerar problema para o teu cliente, sempre levar para o consumidor final e não para ele, sabe? Não para quem fez, não para quem é dono da marca. Então eu falava que o cliente poderia ter problema de legibilidade lá, porque tudo é muito mobile, né? Então fui levando assim. Eles tinham cores definidas, tinham esse logo, mas eu mudei completamente. No final eles receberam um manual de marca com um posicionamento bem definido.
O que foi mais difícil foi definir o propósito, assim, porque eu sinto que eles não conseguiram transmitir muito o que eles queriam, mas depois de umas 3, 4 reuniões, com muita pergunta, eu consegui extrair algo assim. Mas é isso, assim, não dá para parar na primeira reunião. Essas coisas de posicionamento acho que é muito uma troca, assim. Uhum. Mas é isso. Eu tive uma única experiência que eu lembro agora com rebranding. Geralmente eu pego marcas do zero para criar. E a impressão que eu tive, queria até saber de vocês, para saber se não é uma impressão errada minha, mas a experiência que eu tive é que o rebranding ele é muito mais difícil de fazer do que uma marca do zero. Porque assim, quando eu cheguei, na verdade, o marido de uma cliente minha me procurou para fazer e ele queria mudar, enfim, era uma empresa familiar que já tinha, sei lá, uns 15 anos, eu acredito, de mercado. E eles tinham um logo assim terrível, sabe? Não era, parecia que tinha sido feito por uma criança, sabe? Pegou as formas geométricas, jogou lá uma coisa meio psicodélica, com várias cores. Aí, para vocês terem uma noção, o nome era escrito com aquela fonte egípcia, sabe? Meio itálico, assim, não tinha conceito nenhum. E naquela época, quando eu fiz esse processo, eu trabalhava com, tipo, design em padaria, sabe? Eu fazia vários logotipos, várias amostras, e eu acho que eu devo ter feito, assim, sem mentir, umas 50 amostras e mandado para ele, e nenhuma o cara, tipo, gostava, sabe? Só que eram todas visualmente melhores do que as que ele tinha. Só que eu fui percebendo aos poucos que ele estava muito apegado na marca dele. E ele não ia, de jeito nenhum, aceitar nada diferente daquilo que ele tinha. Então, o que eu consegui fazer a partir daquilo foi dar uma melhoradinha, sabe? Pegar aquelas formas geométricas, tentar trazer de uma forma ok, um pouco melhor, e mudei a fonte, e foi isso, sabe? Então, é a gente também tentar entender que o cliente ele tem esse apego e muitas vezes ele sabe que ele tem que mudar, mas ele não vai mudar. Então, para mim foi traumático. Não sei como é que foi com vocês aí, mas para mim foi meio traumático. Não sei, Tairone, tem aí pode estar com o áudio aberto? A Mel levantou a mão primeiro. Pode falar, Ah, Mel. ok. Fala você, depois eu. Acredito que o Tairone pode falar. Levanta a mão lá nos reações, cara. Ou, pode falar, Tairone. Beleza. É, eu tive, assim, com marca pessoal, eu já tive algumas agências, né? Já tive duas agências, as duas de marketing, e teve uma que ela passou, assim, não teve um marco histórico, assim, só foi esse papo de será que, acho que eu enjoei, acho que não está comunicando certo. E aí você, de 3 em 3 meses, você atualiza a identidade da marca. E passou por isso, acho que uns 4 vezes, assim, num período de 1 ano e meio. Eu dei uma Nossa. atualizada, principalmente no símbolo, e mudava um pouco a identidade de forma geral, na tipografia, fotografia, enfim. Era uma agência de marketing na época. Aí, marca pessoal, assim, eu nunca tive, eu sempre que tive essa vontade de ter estúdio, então sempre atribuía a identidade a um estúdio, né? Mas desde quando a gente criou esse grupo, né, do SOS, eu falei, acho que eu vou criar uma marca pessoal agora, e aí foi. E hoje, ainda que eu tenha criado a marca pessoal, eu não utilizo ela, né? Eu tenho o estúdio, a Mitológica, que completa 1 ano semana que vem, graças a Deus. Mas com clientes eu tive um bem traumático, né? O último que eu fiz, do Desperta Energia, o cara era eram vários sócios e um deles era muito apegado ao símbolo. Chegou um momento, né, que a gente fez uma pesquisa e aí as pessoas percebiam claramente como algo infantil e a marca queria passar uma ideia de moderna, né, de algo mais autoridade, assim.
E ele falava assim, mesmo assim, não tem problema, é infantil, mas pode ser autoridade. Olha a Vivo, por exemplo. Eu falei, tá, cara, peraí, são milhões ou bilhões de diferença de mídia para você conseguir mostrar, né? Mesmo que você tenha uma parte infantil na sua identidade, mas para você mostrar a outra parte, você precisa de uns milhões de mídia. E ele não tinha esses milhões. E aí eu gosto de atribuir aqui o momento de rebranding em três momentos, né? Que o primeiro é só uma evolução, quando normalmente o cliente só tem um logo, você vai fazer uma evolução ali do que é. Uma revolução, quando tem uma mudança, seria o redesign no caso. E um rebrand seria, acho que é isso que a gente está falando agora, que seria um marco mais histórico, que muda posicionamento ou atribui um posicionamento, como o Léo falou. É isso aí. Obrigada, Tarine. Acho que não sei se a próxima é Mel. Tenho bastante dificuldade no rebranding. Eu geralmente pego clientes que não estão começando e querem fazer um conceito. Na verdade, alguns nem entendem essa parte do conceito. O que eu tenho falado é assim, que eles vão virar um posto com bandeira, em vez de um posto sem bandeira, e vão ser mais bem vistos. É a melhor analogia assim, que eu consigo trazer para eles. Mas como são comerciantes, e algumas vezes com dinheiro para investir, não é tão sem dinheiro, sabe? Por exemplo, tem um rapaz que tem um pastel aqui em frente ao terminal. É o terminal de ônibus, de troca de ônibus urbano. Eu moro num distrito, assim. Nem se eu morasse num Dorf aí na Alemanha. Então, eu moro num Dorf aqui de Campinas, que é o bairro onde fica a Unicamp. E aí tem um terminal de integração de ônibus. E o rapaz tem uma barraca, assim. Ele não é uma pessoa pobre, assim, que tem um quiosque, sabe? É um comerciante tradicional da cidade. Para você ter uma ideia, lá no terminal tem uma campainha que, se você aperta, o funcionário dele atravessa com o pastel. E tem um interfone que você fala assim: eu quero um pastel de calabresa, não sei o quê. Aí ele frita, atravessa e entrega na cerca do terminal. E ele é um comerciante, assim, abastado do bairro, não é, é gente de referência, sabe? Mas ele não entende o que seria, assim, o que agregaria para ele ser uma marca. Porque ele acha que ele já é uma marca, que ele já é tradicional. Então, assim, é muito complicado tocar nesses assuntos da crítica, do que agregaria de valor. Porque eu nem consigo argumentar como o Tayane falando assim, mas você tem que ter dinheiro de marketing, não só de branding. Porque ele põe dinheiro de marketing. Então ele tem propaganda, ele faz brinde, tem dia que é aniversário dele, a rodada do terminal, quem bate, os 10 primeiros que bate a campainha ganha o pastel. Ele tem umas coisas. Mas assim, é muito complicado. Eu não consigo fazer essa abordagem. É o que eu venho tentando aprender aí no grupo. Porque geralmente eu tenho pessoas que são clientes, mas eles querem fazer marketing, eles não querem fazer branding. E eu quero fazer branding. Eu vendo branding, vendo o projeto de marca, não vendo barato, eu vejo o preço que vocês colocam, eu consigo cobrar mais. Mas não é aquilo que eles querem fazer ads no Facebook, eles acham que eu vou fazer anúncio dentro do Instagram, que é alguma coisa que não é o branding. E eu vendo bem direitinho, assim. Eu até compartilhei com a Nicole uma tabela que eu vendo bem direitinho, assim, as características. Todo briefing, eu não falo assim, eu vou fazer um briefing. Eu mando, assim, falo, olha, eu vou fazer um painelzinho para a gente acompanhar como que tá, tal. É bem difícil. Eu não sei qual é a abordagem ainda adequada para esse tipo de cliente que eu tenho hoje, né? Eu venho de uma empresa grande, que era uma empresa de telecom, e o meu primeiro contato com identidade visual, branding, foi em 92, mais ou menos, quando eu era responsável da identidade visual dessa empresa grande. Eu era o setor de semiótica, não se falava ainda nesses termos assim de design lá, sabe? Para vocês terem uma ideia, vocês devem saber quem é o Jacob Nielsen, das heurísticas visuais, tal. O livro dele não existia quando eu comecei. Eu tive que importar dos Estados Unidos. Então, assim, eu já vim trabalhando com isso há muito tempo. Tenho essas dificuldades ainda, não consigo contornar de uma forma fácil. De ter uma abordagem, assim, de pegar gente que não tem um nível de consciência igual o nosso amigo falou em São Paulo, que você pega a vovó afegana, o Léo falou, e a pessoa já tem uma consciência do que é ser uma marca, o que é ser de marca,
E aí trazer isso num tangível, sabe? Bem Uhum. difícil. Ainda não consegui uma abordagem adequada. Acho que a gente pode até trazer, pensar para o futuro numa live falando sobre isso, né? Talvez trazendo essa discussão para a gente poder tentar encontrar formas, porque realmente, com certeza, não é só uma dificuldade sua, mas é uma coisa que pode ajudar outros do grupo aqui também. Acho que é o Ayman, isso? Isso. Tá me vendo? E, Boa tarde, pessoal. Bom, vou compartilhar um pouquinho aqui. Esse assunto é interessante, ele é recente em alguns pontos. Eu consigo falar desde essa parte de branding, né, no momento que eu estou vivendo, para mim, escolhas, inclusive, sobre ser o Ayman ou ser um estúdio. Então, realmente, é um assunto bem, assim, até antes, eu acho, até do rebrand, principalmente para nós como designers, né? Entender se, por exemplo, se você vai ser o Ayman, no meu caso, né? Vou ser o Ayman ou vou ser um estúdio? A galera tem conversado bastante sobre isso, alguns indicam trabalhar o próprio nome, outros trabalharem o estúdio, né? Então, é um papo que eu estou, assim, desenvolvendo ainda. Estou assumindo, vamos dizer, o estúdio, que inclusive a gente entra daí nessa parte do rebrand, eu tinha criado um nome, uma marca para o estúdio, e usei isso já bastante tempo, assim. Ele já tá na terceira versão, só que essas versões foram bem duradouras, assim, não tive que trocar tanto. E agora, por último, eu mexi de novo, sabe, a terceira vez. E foi bem rápido, foi tipo coisa de 5 minutos. Tipo, eu olhei a marca, falei, tipo, eu não quero mexer, mas eu vou mexer. Fui, troquei a fonte, pronto, sabe? Então, isso, e eu acho que também essa decisão, assim, de, tipo, poucos detalhes e às vezes mexer em poucas coisas, é muito também por essa indecisão, às vezes, de entender, tipo, pô, vou continuar com o estúdio, vou manter a marca pessoal e tal. Então, mas assim, resolveu, ficou bacana. Mas é muito do bingo, sabe, que você tinha colocado, Nicole. Tem algumas coisas ali que precisam ser alinhadas, tem algumas coisas que tem que estar muito condizente com o novo caminho que eu quero seguir e tal. Então, realmente é de se rever aquele bingo e alinhar, né? Bastante coisa. Ah, agora, quanto a clientes, realmente é complicado. Já, já passei por. Tem umas historinhas bem complicadas. Vou começar com uma recente, sim, não, tem um tempinho já, mas foi uma situação muito complicada. Eu peguei um rebrand de uma marca, eu fiz, não era, foi indicado que não era para mexer, consegui conservar bastante tudo, fiz a apresentação, mostrei tudo. E depois eu fui descobrir que não era só uma pessoa que ia aprovar, eram outras duas. Aquele, né, clássico, faltou conversar, às vezes, entender quem que seriam as pessoas que iam aprovar. Eu achei que essa era só um, porque uma só que veio, né, entrou em contato. Descobri que eram mais duas, os outros dois que precisavam, né, tomar também essa decisão. Um deles resolveu pegar um print só do logo e colocar no grupo de WhatsApp, pedir para os funcionários votarem. Então, assim, é muito complicado. Tem cliente assim, pessoal, que é, eu não sei, sabe? E no final não aprovou. Eu tive que fazer uma mescla de antigo com o novo, juntei e entreguei e tal. Mas assim, é muito complicado. Assim, o cliente, eu tentei entrar em algum assunto, tentar explicar que isso não era ideal e tal, mas a abertura era muito baixa. Ali, eu acho que talvez a falha, talvez não, provavelmente a falha foi lá no início, né, do preparo, de uma conversa melhor com o cliente, de realmente entender o objetivo, sentar, descobrir quem são as pessoas que iam aprovar. Então, são várias coisas que faltou, que hoje eu tenho, assim, tentado colocar com mais cuidado. Inclusive, tipo, essa nova versão do meu estúdio, quando eu decidi, né, trocar essa marca agora, a última, foi justamente por entender que tem muita coisa que precisa trocar, tem muita coisa que precisa mudar.
o próprio material, o Media Kit, orçamentos e tal. Foi nesse momento que eu olhei e falei, não, peraí, vamos trocar tudo. Tudo que demorei 5 minutos. Então, assim, é e não é. Depois eu vou até compartilhar aqui, se vocês quiserem. Então, assim, é disso, sabe? Então, assim, tem alguns problemas que às vezes a gente olha, assim, é uma reflexão leve, né, sobre isso. Às vezes o problema é a gente, pessoal, sabe? Às vezes é um problema de conversar, o cliente, tem cliente que vem prontinho, bonitinho, tem cliente não, tem cliente que é complicado, tem cliente que, tipo, olha a atitude que o cara teve. Ele pegou a marca e colocou no grupo para os funcionários aprovarem. Então, assim, é uma coisa assim, você não vai esperar isso nunca, entendeu, do cliente. Então, às vezes, falta um pouquinho desse conselho, conversar e vários outros assuntos virem antes, né? Mas também já tive algumas experiências muito bacanas, já também trabalhei com rebrands que o cliente tinha uma marca bizarra, era muito mal trabalhada, e eu fui conversando, sabe, antes, igual o Leonardo conversou, né, já dando alguns pitacos grátis ali, né, antes. Né? Ah, isso aqui, você viu isso aqui? Tá, até antes do cliente fechar. Ah, dá uma olhada nisso, olha esse detalhe. Coisas assim que eram extremamente na cara, já porque o cliente já olhar e falar, pô, realmente aqui, do pouco que o cara falou, já sinto a necessidade, né? E aí a gente fez, tá? Ficou bem bacana, trouxe um novo posicionamento. No caso, esse projeto, né? Era uma loja de roupa feminina herdada do pai e da mãe. Pai e mãe cuidava da marca como? Extremamente barato, povão, duas pessoas mais velhas, então era muito zero digital, veio para a filha, muito digital, jovialidade, lá em cima, públicos novos entrando, pessoas que têm poder maior financeiro comprando lá por conta da visualização da marca, do que a empresa passa, do que é aquela diferença entre. Eu posso gostar, às vezes, de uma roupa mais cara, mas eu também posso usar essa roupa porque a empresa me mostra que isso fica bacana no meu corpo. Né? Então teve assim, uma transformação muito grande e o cliente, eles estavam bem cientes disso e o cliente teve isso no final, sabe? Depois eu tive várias conversas, faturamento aumentou bastante e tal. Então foi um sucesso. Mas eu acho que esses dois mundos, sabe? Assim, só reforçando o ponto, às vezes, 2 pontos, né? Um que é aquele que eu comentei, sobre às vezes o problema, às vezes, tá na maneira como a gente conversa ou na maneira como você se apresenta, e um segundo, que é até um pouco do que a Mel falou. Às vezes é o cliente, sabe? Às vezes a gente está querendo ser professor demais. Não que é desistir do cliente, eu acho que não é desistir, mas às vezes você fica patinando ali num lugar onde ele não vai realmente levar em nada, sabe? Acho que dá para fazer, eu já vi cases, dá para fazer coisas incríveis com pequenininho, sabe? Pastel mesmo, um açaí, uma paçoquinha, qualquer, sabe? Pequenas coisas dá para fazer, dá para dar uma transformação muito grande, mas às vezes essa pessoa ela tá com a mente tão fechada e às vezes está fugindo. Você tá atendendo um tipo de cliente e aquele cliente ele tá muito distante. Eu não sei, até inclusive isso é uma pergunta, eu não sei até onde vale a pena eu ser um professor desse cliente e insistir nele muito como se ele fosse, sabe? Eu não sei até onde isso até é válido. Então isso pode ser um problema também. A gente acaba se frustrando muito. Ah, eu tô com problema com o cliente, tô com problema com o cliente, mas esse cliente, ele não tá pronto para aquilo, sabe? Só vou fazer um parênteses aqui. A gente está chegando no finalzinho da reunião, mas eu vou gerar um novo link. Comentar sobre o que o Eman falou por último, que eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi já tem uns 4 anos, que eu não quero atender cliente que eu precise educar, porque custa muito caro para mim, porque eu não sei se é minha didática, não sei se é porque eu não sou um bom professor, mas eu demoro muito, então para mim é muito caro ficar ensinando o cliente, ficar negociando por meses, então isso já bem definido aqui para mim. Tem dois momentos que eu pego o cliente que normalmente ou é um redesign, ou ele já trabalha na área, mas quer se profissionalizar. Dificilmente eu pego um cliente que está começando um negócio do zero, né, e
enfim, quer a identidade, já sabe o que quer a identidade, enfim, é mais esses dois perfis, né? E a parte de educar não é comigo. Hum, Eu prefiro passar para algum parceiro do que, sabe, investir nessa educação do cliente. hum. Eu acho que a grande questão, eu pelo menos tenho percebido isso e tentado encontrar formas, né, de encontrar o meu cliente ideal. Então, eu também estou tentando fazer essa reflexão de onde que eu vou, como que eu vou prospectar esse perfil de cliente que, ah, enfim, esteja de acordo com aquilo que eu quero oferecer. Então, no caso do Tyrone, um cliente que já venha com uma certa base, com uma certa formação, que não precise ficar explicando e, né, enfim, vendendo. Então, eu tenho buscado isso também, sabe? Porque é muito desgastante fazer esse trabalho, né? E a gente, principalmente que trabalha sozinho, que é o meu caso, a gente tem que se desdobrar em vários, né? Para conseguir dar conta da parte administrativa do negócio, da parte de criação, a parte de entrega. Então, realmente, assim, ter que fazer essa geração de conteúdo para ir educar o cliente, né? Gerar conteúdo em rede social, gerar, enfim, conscientização é muito trabalhoso, né? Então, também tenho Sim. buscado formas, aceito dicas, inclusive. Eu até, quem sabe, posso complementar o que vocês estão comentando, assim, por experiência própria, porque eu vivi um pouco dos dois mundos recentemente, né? Eu estava trabalhando durante mais de um ano e meio, assim, com o meu estúdio próprio, atendendo clientes, e eu entrei num ciclo que eu posso dizer, assim, que foi um ciclo que me trouxe muita experiência, mas que, ao mesmo tempo, detonou minha saúde mental. Acho que até comentei ele com vocês em algum momento no grupo. Mas assim, era um processo de ter que me dividir em múltiplas pessoas, o cara do administrativo, o cara da prospecção. Eu tive a ajuda ali do Google Ads, né? Então, mas eu tive que investir muito do meu tempo entendendo como funcionava ali o Google Ads, e virei ali o cara, por um momento ali, o cara do tráfego pago, porque as pessoas que eu consumia deixaram de ser designers, e eu fiquei falando, será que eu vou ter que sempre me virar alguém que não é aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu gosto de fazer, para fazer isso, né, de tocar essa vida de empreendimento? E eu vi que não estava de acordo muito com o meu perfil, né? Eu acho que vai depender do perfil de pessoa para pessoa, né, daquilo que ela acredita. Como o Tyrone falou, ele não é o perfil do cara que aumenta ali o nível de consciência do cliente, porque isso exige uma coisa que não é natural dele. Eu acho que cada um de nós, a gente tem vamos dizer assim, uma facilidade, uma dificuldade com certas coisas. Eu gosto de ajudar o cliente a ter esse nível de percepção até certo ponto. Quando ele começa a se fazer de sonso, aí eu começo a ficar agoniado com ter investido tempo e ele não estar retribuindo. Então, acho que é muito bom isso que a Nicole falou, principalmente no pré-briefing, uma reunião inicial, você ter assim um sexto sentido, né? Que é aquela coisa de saber se vai dar match, né? Tipo assim, saber se não tem uns alertas ali. E enquanto você estava falando, me lembrou muito da Valkyria, né? Do estúdio de design, que eles falam sobre os alertas de clientes problemas, né? Existem alguns alertas, assim, algumas coisas que são ditas que pode significar que você vai ter problema futuramente, né? Quando ele só fala de preço, né? Quando ele está sempre falando de preço, já chega contigo falando de preço, é porque ele não está disposto a pagar pelo que tu entrega além do próprio preço, né? Uhum. Então ele já vem assim de cara, quanto que a gente pode fazer? Tá sempre tentando reduzir um mínimo do escopo, e assim, eu acho que a gente tem que ter esse senso de saber. E é até o que a Mel ali comentou sobre o caso desse cliente, talvez ele não seja o mais indicado para o teu serviço. Talvez tenha outra pessoa com um perfil similar ao dele que tenha um poder aquisitivo legal ali, mas que esteja disposta a te ouvir. É um processo dele, né, enquanto pessoa, aumentar esse nível de consciência e talvez não seja tu, né, enquanto o teu serviço não seja digno dele, sabe? Isso acontece. Eu acho que é melhor tu se valorizar e encontrar a pessoa que vai dar match contigo do que ficar gastando a tua energia com alguém que não vai te escutar, sabe? E eu acho que é isso, assim, esse sentido que a gente tem que ativar. Mas é isso. Eu sinto assim que
o mais difícil talvez seja a gente achar aquele primeiro cliente, sabe? O primeiro, o segundo, que tenha o perfil do cliente ideal, porque depois um vai indicando o outro, né? E a tendência é de atrair gente parecida. Então, acho que a grande dificuldade talvez seja a gente dar esse primeiro passo, encontrar esse cliente que tem o perfil que a gente quer atender. Mel? Isso é uma dificuldade mesmo. É assim, ó, eu não tenho dificuldade de cobrar, tá? Ultimamente eu tinha um projeto grande, convidei a Nicole, depois convidei o Tayone. Tayone acho que até viu o valor que eu ia cobrar, era muito em cima. Não consegui fechar, e não é um problema de dinheiro, nem assim da percepção do cliente, do valor daquela marca. Por exemplo, esse último cliente era uma pessoa que tinha uma marca, que tinha um problema de naming evidente, não tinha como trabalhar a marca com aquele nome, porque tinham vários outros players com o mesmo nome, enquanto tivesse sem registro, e ele estava disposto a investir quase 40 mil reais num projeto, entre identidade, branding e tudo, mas não queria trocar de nome. Enterrou Hum. aí. Não enterrou a Essas- negociação nesse ponto. O Existem problema umas dificuldades assim que vão além do que a gente imagina, sabe? é que o problema é que se a gente aceita fazer do jeito que ele quer, depois dá problema e a gente também vai receber, né, a responsabilidade Sim, que não é nossa. sim. Então, assim, é complicado, é assim, tricky, sabe? É É, assim, é uma encruzilhada, assim, né? A gente não sabe o que fazer, porque às vezes o projeto, assim, é bom, chama atenção, mas tem esses... Eu acho que nesse caso é tu se segurar, né? Por exemplo, assim, a gente garantir o máximo de que ele está tomando uma decisão que ele vai arcar com as consequências. Então, fiz assim, numa isso, parte... tirei o name do projeto, inclusive, mas nem assim Exato. consegui fechar. Daí nesse caso é mais difícil, né? Mas, assim, sempre tomar cuidado para que a gente não tome essa bucha depois por uma decisão que a pessoa fez, né? Uhum. É, assim, eu tô bem alerta. Isso é novo, né, Léo, no grupo. Eu No sou grupo, avó do sim. grupo, sou vovó do grupo. Eu tenho 53 anos, já 30 de carreira. Então, assim, esses cuidados administrativos eu entendo bem, porque eu trabalhei em multinacional, em lugar bem estruturado em relação a processos, mas não garante, não é uma garantia, sabe? Por mais que a É. gente tenha traquejo, eu fui gerente de atendimento ao cliente a primeira vez em 1998, provavelmente você não era nascido. Então, assim, isso existe, essa Sim. dificuldade com o cliente, sabe? Eu também não sou muito assim de educar o cliente, de explicar o que é conceito, de eu atuo no grupo mais no sentido assim de mostrar aos designers que é diferente você ser um técnico e você ser um empresário. E talvez você veja isso nas minhas falas, que às vezes aparece assim uma coisa mais corporativa, tentando mostrar como você abre o negócio do que quando você abre o design. Quando eu pego um projeto desse grande, eu não faço design, eu não sou design. Nem de formação, nem de coração, nem de experiência. Ah, eu sou responsável de uma identidade visual. Mas eu não sou uma pessoa assim que vai sentar no Photoshop, né? Quando eu entrego, que é um cliente bem básico, com pouco orçamento, eu entrego o Canva, tá? Ou coisa gerada por IA, uma coisa bem básica mesmo. Porque IA eu sei usar bem. IA, processo, animação, Blender, coisas que eu aprendi antes. Então, projeto 3D, eu venho da área de informações geográficas, que são o que vocês chamam de Google Maps. Quando eu comecei a trabalhar, não existia Google. Não existia a Google. Não é que não existia o Google Maps, não existia a Google. Entendeu? Então, assim, eu passei por vários processos assim, de como você adquire o dado, de como você negocia um projeto grande, pequeno, como trata com peão, como estica linha de fibra ótica para fazer uma extensão de telefone, antes de ter telefone celular. Mas isso não mudou. Esse aspecto é um aspecto complicado ainda. Uhum. Você trazer essa negociação num cliente que tenha consciência que você precisa, sabe? Quem faz isso geralmente é o departamento comercial da empresa. E leva anos e anos e anos. Então, o que eu acho é o que a gente vai adquirindo experiência num tipo de situação que a gente sabe contornar ela. E aí aquele cliente entra mais fácil, sabe? Independente do nível de consciência dele. Além da gente procurar um cliente que remunera a gente sem ficar chorando, choramingando
preço, porque é muito difícil de trabalhar assim. A gente consegue uma situação que a gente reconhece ela, e aí vem um cliente igual a Nicole está falando. Que é gente que se entende, e aí vem aquele cliente com aquela mentalidade, porque o amigo dele já vendeu, na verdade. Já fez o seu papel comercial, fez para você aquele papel comercial, entendeu? E aí gera um ciclo de indicação. Quem diz que trabalha bastante com indicação é a Cris Uhum. Freitas. Ela fala que trabalha praticamente só com indicação. Eu acho que ela está nesse ciclo, né? Mas eu tenho dúvidas, assim, por exemplo, como vocês citaram aí do Twitter, né? A pessoa vai fazer uma mudança de arquétipo mesmo, da personalidade da marca. Não sei se vocês notaram, não é só o visual, o rebranding visual. Uhum. Foi para Como algo que é super isso para orgânico, vocês? né? Eu imagino. É, porque ele quer mudar o conceito da empresa. Uhum. Então, Às como vezes que é isso para vocês? Vocês têm experiência? Alguém quer me falar sobre isso? Porque eu enfrento isso também. Eu estou atendendo uma menina que ela tem uma lojinha de entrega de cesta de café da manhã e platers. E serve aquelas tábuas de frios, coisas para eventos. E ela tem uma identidade toda delicada. Ela chama Juliana Baraldi. O logo é um JB, que é uma borboleta com as iniciais dela. E ela quer ser uma marca sofisticada. Uma mudança totalmente de arquétipo, assim, que eu acho que vai derrubar o movimento dela. Eu não sei nem o Uhum. que responder. É complicado, assim, porque, por exemplo, falando mais do Twitter, né, como eu citei, eu fui usuária do Twitter por uns anos e até encerrei minha conta, não estava mais utilizando, mas eu sinto, assim, que, para mim, eu que não era mais usuária, eu senti a mudança, sabe? Me pegou, assim, tipo, mas o passarinho é bonitinho, sabe? O passarinho faz parte, então, para que mudar? E por mais que eu tenha esse pensamento estratégico que eu sei que tem, né, ele quer criar eu acho que é um super aplicativo que dá para fazer tudo. Eu realmente não tô tão por dentro assim do conceito. É, com a minha mente estratégica eu consigo entender o que ele quer fazer. Mas a parte de conexão emocional, eu sinto que talvez muita gente vá embora do serviço da plataforma. Pode ser que tem muita gente que está reclamando e vai continuar, mas é possível que ele perca um valor aí só, né, por fazer essas mudanças. Talvez fosse mais interessante ter feito do zero uma nova empresa do que ter comprado aquela e, enfim, talvez teria uma aceitação melhor. Mas aí já vai para um lado econômico que, quando vê, não era interessante para ele. Esse negócio do Twitter, eu nunca fui um usuário muito assim, mas é complicado. Acho que o que mais deixa a gente desconfortável de falar é sobre. É porque cara, a gente tá falando de uma empresa que é muito grande, de um cara que tem muito dinheiro e que tem informações que a gente não tem nem noção. Então, assim, é aquilo, né? O cara foi muito infeliz na decisão, que muita gente fala, ou ele sabe de coisas que a gente não tem noção, e ele tá preparando um terreno para algo que, né? Igual eu falei, é muito complicado você chegar e falar, mas pelo menos assim, ó, um ponto que eu olho, que eu vejo na marca é para desconstruir mesmo, para quebrar, foi um soco na cara, e falar assim, ó, tudo que você pensava de Twitter não tem mais. Tchau. E aí, ao mesmo tempo, vem aquela ideia também de, assim, por exemplo, pessoas que usam, sei lá, a vida inteira. Você acha que a pessoa vai parar por causa de uma marca? Eu fico pensando também, não sei. A sensação que dá é que não, a pessoa usa aquilo e a não ser que mude como o Twitter funciona, né? Mas igual eu falei, gente, é complicado. Eu não sou um usuário assim muito, né, forte de Twitter, mas essa é a sensação que dá, sabe? A sensação que dá é que, assim, ou o cara tomou uma decisão muito infeliz, ou ele tem informações que a gente não tem noção. Porque é uma dessas, sabe? E realmente o que parece foi uma decisão bem estranha, uma coisa bem. Um comentário muito interessante que eu já vi na internet, que ele comprou a marca. Tipo, ele comprou ali o próprio passarinho tem todo um peso, ele constrói tudo aquilo, né? Então, e aí ele pega e tira isso. E aí aí a galera fala, às vezes que é como pegar isso e jogar no lixo, etc e tal. Então, assim, é bem complicado falar disso, porque
A gente tem os nossos as coisas que a gente entende sobre marca, sobre as decisões, e tem um cara que tem muito dinheiro, muito poder, muita informação. Então, eu consigo sair até essa beirada, sabe? É que E Além com, disso, é complicado falar. Mas eu acho que a gente nem Nossa, precisa ir muito, muito longe, muito pro lado do Twitter. O próprio Instagram, há um tempo atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve todo um movimento de vamos fazer o Instagram tornar uma plataforma de vídeos. E um pessoal se revoltou. Eu mesma pensei, mas eu não, nem eu faço vídeo lá, sabe? Como é que vai ser agora? E uma galera reclamou. Mas ninguém saiu. Eu tô lá até hoje. Então, eu acho que tem muito essa coisa assim do reclamar. Tá estragando a marca, tá estragando o aplicativo, mas eu continuo usando. Então, querendo ou não, né, a gente acaba se adaptando aí com esses processos novos. a questão do Twitter é assim, ó. Existe um gatilho que é você desconstruir a marca mesmo. Você fala assim, essa era acabou. E aí você substitui por um novo mecanismo. Isso é uma parte estratégica de neurociência, sabe? Existe esse gatilho, é como se fosse os Beatles, o sonho acabou. Então, muita gente usa isso, muita gente zera o perfil e usa isso. É um gatilho do novo mecanismo. E aí a pessoa pega uma coisa antiga, reveste aquilo de uma nova aura e traz uma nova onda, sabe? Como se fosse uma renovação. Principalmente quando tem gente que faz isso também na carreira, quando está na lista da onda, fala assim, eu vou encerrar minha carreira. Então, isso é um mecanismo conhecido no. Agora, não sei se é branding que chama isso, mas do ponto de vista neurológico, isso é bem conhecido, isso é até antigo. Tá? Porém, existe a questão do Twitter, da questão de você formar a comunidade, que é o que vem de encontro com o que a Nicole falou, que é as pessoas vão continuar lá, mas elas vão agir naquela plataforma de outro jeito. E a questão do Elon Musk, principalmente em relação a como ele vai usar isso para monetizar o negócio, que hoje não é tão bem usado do ponto de vista dele. Então, provavelmente, ele tem informações de como fazer isso gerar mais dinheiro funcionando de outra forma. Então, não é tão importante para ele assim o sentimento de comunidade que tem, mas sim a forma de monetizar. E ele acha que não vai ser disruptivo, assim, que todo mundo vai sair. Isso está bem, sim, é bem configurado como cenário. Porque a tecnologia em si, hoje com IA, para você gerar um programa, para gerar uma plataforma, é rápido. A questão é as pessoas aderirem, como foi agora o Threads. Não está dando nada, não sei como vocês estão nele, mas para mim acho que está parado. É outro, como que chamava aquele. Teve um outro aqui que fizeram uma Clubhouse? sala. Isso, Clubhouse. É um Clubhouse do Mark Zuckerberg. Esse eu nem entrei, o Threads eu nem entrei. Tairone, acho que pode falar. eu fico com a segunda opção que o Ayman deu, né? Que ele tem informações que a gente não tem. Mas uma coisa que é muito claro para mim no Elon Musk é que literalmente ele é um designer de futuros, né? Então ele traz muita coisa que ainda não existe assim, ou que não é muito fácil de fazer acontecer, e ele simplesmente faz acontecer. Não vou falar simplesmente, tá? Mas ele, pra gente parece simples, mas ele faz a coisa acontecer. Então eu acho que ele não queria a marca Twitter, talvez ele não queria competir com a marca Twitter, né? Então ele só pegou a base de dados que ele precisava, a base de clientes que ele precisava e vai fazer o que ele quer fazer. Mas eu aprendi muito isso na Ecos, que existe muitos, existe vários tipos de designers, né? E um dos tipos é o designer de futuros. Então ele tem provavelmente desenhado futuros que a gente ainda não tem acesso, né? Não consegue imaginar. Uhum. Desculpa, esse Ecos seria? Ecos é um laboratório de inovação. Posso mandar o link para vocês depois. Uhum. Tá. Mas é isso mesmo, o cara falou, se o dinheiro é meu, eu sou milionário, eu vou fazer o que eu quiser. Não interessa, se eu vou perder o dinheiro, não é da sua conta, o dinheiro é meu. É o, é o Tem dono essa da bola atitude. de, o dono da bola de futebol do jogo, ele pega a bola e vai embora para casa. Eu acho que isso é contra. Eu acho por um lado que eu concordo com vocês que ele com certeza tem informação, porque ele vive
uma vida que a gente dificilmente vai viver, que é a vida de um ultrabilionário, mas no sentido de ele não respeitar esse senso de comunidade. Ele não respeitou o que uma marca deveria ter como primeiro senso, né? Que é a criação de uma relação. Então, assim, ele não respeitou os sentimentos das pessoas, né? Ou de quem cultuava aquilo e simplesmente assim fazia coisas. Eu vi várias atitudes dele deletando contas, por exemplo, de um usuário que ele era dono da conta que tinha o X, né? Então o nome da conta desse usuário era X. Não lembro agora se ele era um cantor ou algo assim, mas ele tinha há 10 anos essa conta. E o Elon Musk foi lá, pegou a conta dele, deletou sem avisar pro cara e deu um nome lá, tipo assim, com vários números assim para esse cara, sem levar em consideração, ou seja, eu faço o que eu quero aqui dentro, eu vou tirar uma conta que é tua há 10 anos porque eu quero o nome X para essa conta oficial do que eu criei, sabe? Então, tem esse sentimento de egoísmo, de individualismo, de riqueza, que o dinheiro faz coisas que o senso de comunidade não faz. Então, é complicado. Eu acho que é o pior desastre do ponto de vista de rebranding, porque eu não considero um rebranding, eu considero uma destruição de marca, na verdade, né? Ele tem outros objetivos. Mas eu acho que até é um problema, né? A gente falar que isso é um rebranding. E eu sugiro depois vocês verem o que o David Ecker falou, eu acho que no LinkedIn dele, que ele é um dos pais do branding aí, no marketing. Ele fez uma análise sobre esse caso. É bem legal lá. Talvez eu até mande ali no grupo para a gente poder discutir mais. Tá certo? Pode falar. Não, só uma reflexão que eu tive agora aqui. É, o Twitter, ele é a forma, assim, uma das principais formas de expressão do mundo, vamos dizer, né? As pessoas se expressam ali de tudo quanto é jeito, do jeito que é inapropriado. É, é o es- é- é- dá uma sensação de uma válvula de escape gigantesca para a humanidade, para o ser humano, sabe? E aí eu tava refletindo aqui sobre. Já parei para pensar. Se isso é a tua válvula de escape, você está acostumado, você usa isso. Pouco importa a marca que está ali. Se você enxergar aquela plataforma como uma parte, uma extensão do teu corpo, às vezes eu enxergo o Twitter como se ele fosse uma necessidade. Tem pessoas que, assim, ou eu tenho isso aqui, ou não, igual o Instagram. Então, assim, eu acredito, igual, por exemplo, se o Zuckerberg vai lá, pega o logo do Instagram e troca, põe um elefante, sei lá. O que você acha que vai acontecer? Você vai. Mano, eu acho que chega num ponto, isso, sabe? Eu acho assim, só essa reflexão, sabe? Essas plataformas, a gente tá vivendo hoje numa era tecnológica extremamente. Assim, isso tá entrando no cérebro, no dia a dia das pessoas de uma maneira que isso não tem volta. As pessoas elas não conseguem retornar mais disso. Elas precisam. Se explodir tudo da meta, se explodir tudo alguém vai precisar ter que criar alguma, porque as pessoas elas precisam disso. É necessidade, é básico, entendeu? Então eu fico refletindo assim, né, no ponto, às vezes, será que teve essa reflexão no sentido assim, isso não é mais nenhuma empresa, sei lá, isso é uma coisa que a pessoa está dentro dela já. E as pessoas já estão. E a nossa empresa. E o Twitter ele é gigantesco. Então ele está na frente. Então, eu acho. Porém, é uma atitude perigosa, porque poderia vir uma outra empresa e falar: não, vamos agora, nós respeitamos você, não vamos trocar a marca e tal. Mas até onde isso faz sentido, sabe? Então, é pensando assim que às vezes eu fico vendo, tipo, peraí, até onde realmente até onde faz sentido a marca nisso, sabe? Porque virou uma coisa que é minha, eu preciso entrar lá e digitar um texto e compartilhar a minha ideia. Então, às vezes é uma sensação menos da marca em si como um mecanismo, sabe? E ele é o maior mecanismo. Então, meio que não importa o que eu faço com ele, sabe? Dá uma sensação de que foi, às vezes, que fizeram isso com essa marca, sabe? Que é algo além, que é algo que tanto faz. Né? Porém, como eu falei, é perigoso, não sei quais as consequêncições disso. Só como eu falei, é só uma reflexão aqui. Isso se aplica. Eu tenho a mesma sensação com o Instagram também. Algo que, como se tivesse grudado aqui na minha mão, cravado, sabe? Eu preciso usar o WhatsApp. Tanto faz a logo do WhatsApp. Não interessa se mudar, sabe?
O sentimento, a necessidade vai ser a mesma no final do dia. Eu preciso entrar no WhatsApp, mandar mensagem para minha esposa, para os funcionários, sei lá o quê. Então, esse pensamento ele é interessante. Não é, igual eu falei, não é uma afirmação minha, é só um pensamento de necessidade do ser humano, já é uma outra coisa além, sabe? Mas aí que tá, né? Se a gente for parar para pensar, ignorar a parte da marca, então se surge um concorrente com algo a mais, só uma coisinha pequena, talvez a mais, a gente já migra, então, né? Porque tanto faz a marca, a gente estaria mais aberto a migrar para novos para concorrentes, ou enfim. Mas aí que tá, Nico. Por exemplo, por que as pessoas não migram, então? Pois é, aí que eu me É, você tá entendendo? Então é muito estranho, porque assim, as empresas elas se comportam nisso, realmente, né? Criaram esses padrões, não sei o que, não sei o que. Só que chegam essas ferramentas, eu consigo, eu fico olhando para elas e como a gente utiliza elas e quando sai fora do ar todo mundo fica maluco, sabe? É sobre isso, sabe? Até onde a marca é mais a ferramenta, entendeu? E ela tá no topo, não tem outra, sabe? Porém, igual eu falei, é perigoso. Eu não sei se outro pode vir do nada amanhã e substituir. Até então, pelo que a gente teve alguns exemplos, né, ali, desde Orkut, vem subindo, né, veio Facebook e tal, mas tá chegando em dimensões de usuários, de muitos usuários e de tradição de uso durante muitos anos. O Zuckerberg, pô, tá aí, é um gênio, o cara vai fechando o circo, ele vai pegando tudo e vai colocando aqui debaixo do braço dele, sabe? Ele não deixa abrir margem para outra coisa vir e entrar. Olha, ele foi lá e ele tentou meter um Twitter, sabe? Então ele tenta pegar para poder construir esse negócio que, tipo assim, a sensação é que meio que assim, tanto faz o que eu fizer com essa marca depois, as pessoas se tornaram, sei lá, viciadas nisso. Elas precisam consumir isso daqui. Tanto faz se eu trocar o símbolo, etc e tal, sabe? Então a sensação que, igual eu falei, a sensação que deu com o Twitter às vezes foi disso. Mas é muito estranho. Eu falo, mas eu não estou preparado, eu não consigo digerir, porque você pega, tem aquelas fotinhas de Google, se você pegar a história, né, da evolução da marca, passarinho, tem um X no final. Então eu não sei como, Porque o né? passarinho morreu, entende? Tipo, é muito. Você É, fala assim, tá, e o que esses caras estão aprontando? O que esses caras têm na cabeça, sabe? Então é realmente muito complicado. Agora só a gente só vai jogando ideia aqui, mas é muito complicado falar sobre. Pode falar, Mel. A mensagem dele é essa mesmo, é assim, nós contra eles. Quem ficar aqui é quem tiver afim do que tiver para vir na frente, com a minha mentalidade, com a minha cultura de empresa. Quem tá aí só de ficar passarinhando, tchau. Não quero mais vocês aqui. Os incomodados que se retirem. É o nós contra eles do Primal Branding, tá? É o inimigo em comum. Ele tá, assim, acirrando dentro da marca. Então, esses movimentos, eles fazem parte da vida da marca, né? O que a marca faz, o que a marca fala. Então, não é só a identidade visual, é a cultura mesmo. Vem mais disso do que do visual, sabe? Cultura da marca, como uma igreja que sobrevive anos, 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 milhares de anos. Esculturas que se sobrepõem ao tempo. Então, o que ele está usando, além de muita informação privilegiada, é esse sentimento de pertencimento, que é o primeiro que faz a pessoa permanecer na marca. Mas eu queria a opinião de vocês, por exemplo, numa marca pequena, igual essa menina, minha cliente, que entrega cesta de café da manhã e de repente quer ser sofisticada, sendo que ela é amada porque ela é fofa. A ideia dela é aumentar o ticket, passar a vender mais caro os produtos? Já é caro, não é Uhum, barato. Todo uhum, mundo paga sem reclamar. Mas eu uhum, acho que ela está nessa ilusão. Ela vai aumentar mais porque ela vai ser mais chique. uhum. Porque assim, talvez se as pessoas... Teria que entender se as pessoas acompanham ela, são clientes dela porque o produto é muito bom, porque o atendimento é muito bom, e aí, nesse caso, se ela muda, eu acredito que as pessoas vão continuar sendo fiéis a essa empreendedora, né? Essa menina. Mas se for só pelo visual, porque a embalagem que ela entrega é bonitinha, porque, sei lá, aí realmente, né, existe um risco aí, mas acho que talvez valha a pena arriscar, porque talvez ela vai conseguir com outros clientes, mais clientes, novos clientes, enfim,
Então, acho que talvez valha a pena. Seja um risco a se considerar. Ah, Tairone? Eu estou tem, aconselhando ela a fazer um teste. Hum. tem algo que o Guilherme Sebastiani ele fala muito, que é quando você vai fazer essa mudança, é, você tem que entregar também ao nível da mudança. Se ela só vai, se ela só quiser cobrar mais caro, ao final das contas, ela não vai conseguir vender mais, porque o que ela está criando tem que estar alinhado com o que ela vai entregar também. Se ela está ela tá prometendo algo sofisticado, então tem que se comportar como sofisticado e também o produto tem que estar mais sofisticado. Não é o mesmo produto por um preço mais caro, porque agora eu fiz um tal de negócio chamado branding e agora tem que vender mais caro. Não é assim que funciona, né? Então tem que estar muito alinhado a expectativa com o que vai entregar, alinhado a promessa com o que vai entregar. Aí eu vejo a nível de arquétipo mesmo, por exemplo, algumas senhoras que gostam de receber a cesta, já tradicional, é porque ela vai entregar, porque tem uma atenção especial. E a gente que não quer sair e tomar café da manhã num lugar que tem fila, num lugar que você é mais um cliente. Então, esse sentimento do arquétipo mesmo, que vai ferir um pouco, sabe? Uhum. Raimon? É, é muito. O que o Tyrone falou, né? Precisa estar equilibrado, sabe? Eu acho que às vezes o rebrand ele vem, por exemplo, vamos criar um cenário onde, cara, ela atende muito bem, ela se importa, ela cuida dos mínimos detalhes, o serviço dela tem uma qualidade muito, né, o produto, o serviço, não sei, tem uma qualidade muito alta e tal. Ou seja, tá aqui, ó, tá batendo. Não tem, parece que é difícil crescer. A marca ela faz, a marca ela vem com toda uma conversa, ela começa a contar uma história, ela fala para quem que é, ela fala o porquê, e ela sobe essa régua, aí o outro sobe junto, sabe? Então é muito disso. Por aí, e tem que ver as motivações dela. Tem pessoas que estão com uma mentalidade muito, eu só quero aumentar meu ticket, quero dinheiro e tal, e lá na frente pode capotar. Então é muito assim, do coração, sei lá, é muito natural, sabe? Esses crescimentos. Esse tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu, ele contou a história de um rapaz que entrou numa confeitaria, fazia bolos lá, e os chefes não correspondiam, não chegavam no nível. Ele queria fazer as coisas diferentes, os chefes podavam e tal. Saiu, montou ele com mais uma outra pessoa. Aí ele começou a expressar um pouco mais as vontades dele. A outra pessoa também não correspondia, saiu, contratou esse amigo meu, fez uma marca, montou a própria confeitaria e tal. E ali ele expressa, ele sobe, ele entrega coisas diferentes. Então você vê que é muito natural, vai subindo, sabe? Vai da pessoa, ela vai jogando, ela quer mais. Então é muito entender o que ela quer com isso, sabe? Quem que ela quer alcançar, sabe? Onde, Uhum. onde que ela quer chegar com isso, né? É isso mesmo, E, você está certo, ela quer crescer o conceito. e é muito do que você falou. Quais são os perigos disso? O que ela tem que manter? Qual que é a essência dela? Se ela troca, se ela tira, né? A não ser que realmente ela vai se transformar. E eu acredito que poucas pessoas conseguem se transformar numa outra pessoa e também dá muito certo. Às vezes o que faz o sucesso dela hoje é o que ela é hoje, por isso que ela tem sucesso. Então, às vezes, é pegar e se transformar numa coisa só maior, né? É isso E, mesmo. É assim, é, isso é a minha impressão. Que o sucesso é por causa do bom atendimento e qualidade do produto que ela tem hoje, isso. qualidade da entrega em si do serviço. Ela vai ferir um pouquinho esse tipo de sentimento. Porém, eu estou aconselhando ela a fazer uma linha gourmet. E aí não é ela que vai entregar. É um motorista que vai entregar e vem numa outra caixa, é um pouco mais caro. Ela faz um Muito teste, bom. ela mantém a Uhum. clientela. Ótimo. Antes dela mudar a marca para esse nível, sabe? E, Mel, só um detalhe sobre isso que você falou. A pessoa dela é muito conhecida, ela é a cara assim do negócio. Ela é a cara do negócio. Talvez seria ao contrário. Se você sobe, quem tá pagando mais recebe da mão dela. Quem É, paga, às então, vezes, também, quem tem um serviço também mais tem isso. simples, recebe do motorista. É, Então vai também tem subindo, sabe? isso. Então Eu talvez pensei E poderia que, ser. e que ela não Pode falar. entregue de pop, né? Que ela vá de um carro Com de luxo certeza. também, né? Sobe tudo. Só É uma isso. entrega de Né? Honda Civic. Do Ó, ano, principalmente. Porque muito. acho que Só um outro exemplo também. É muito da motivação. Quando eu falei de motivação, né? A gente atendi um cliente do ramo de alimentação, num shopping, praça de alimentação, e ele chegava assim, triste. Ele chegava assim,
que os clientes chegam na praça de alimentação, eu olho. Lá do meu, eu olho assim, o cara chega, ele olha para um lado, olha para o outro, olha para o meu e vai para um concorrente dele que era mais elitizado, vamos dizer, né? Certo. E ele, nossa, eu queria que essa pessoa, né, servisse aqui do meu e tal. E era isso, e ele tinha um produto muito bom e tal, só que assim, a fachada dele, a marca dele era uma piada, era tudo colorido, então, era batata, né? Então servia uma batatinha, era tudo, parecia uma batata que usava droga, sei lá. Era uma coisa muito estranha, não tinha padrão nada. Eu falei, cara, é imagem, você tem que subir. Aí conversei, expliquei tudo. Também foi um outro projeto muito bacana, a gente trocou, e ele depois veio falar, cara, sabe, lembra aquela pessoa que entrava? Agora ela compra de mim. Porque é percepção, né? A pessoa ela entra, ela julga, ela já separa, dependendo da situação financeira, do que essa pessoa está acostumada a consumir, ela olha, visualmente já passa uma mensagem para ela. Esse Isso lugar para mim não acontece aqui no serve. meu bairro. Esse lugar para mim não serve, esse para mim serve. Isso parece com o que eu consumo todos os dias. Isso não. Então a pessoa vai, julga, né? 5 segundos Aqui, ali por já. exemplo, tem uns lugares que a comida não é boa, mas tem uma ótima aparência. Ah, Tem uns lugares que tem comida boa, mas é aquele prato feito da tia, assim, que é aqueles barzinhos de pastel. O barzinho de pastel tá sempre fechado com a comida ótima, tá sempre vazio. E esses lugares com a comida ruim sempre cheio de gente, porque a pessoa não quer arriscar, assim, ser um É. gerente de uma empresa e ser visto naquele barzinho, sabe? Gente, eu tô aqui com uns segundinhos só restantes no chat. Eu acho que a gente pode se encaminhar para o final, mas eu queria muito agradecer por vocês estarem aqui. Acho que foi um bate-papo bem legal. E assim, eu vou deixar lá na página do Notion um material extra da live, vou deixar esse PDF, vou subir os vídeos também, então se vocês quiserem assistir mais tarde. E é isso, obrigada. Um ótimo domingo aí para vocês, um ótimo descanso também. Tchau, E gente. espero ver vocês na próxima também. Valeu, Foi gente. muito Obrigada. bom.